Olá, olá, pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos aqui ao canal. Hoje a gente vai conversar sobre um tema relativamente simples, mas que ainda assim, para alguns contribuintes, ainda vem a causar algum tipo de desconforto. Eu estou falando para vocês do ITBI, do Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis a Título Oneroso, né? De acordo com o que diz o artigo 156 da Constituição. No tocante ao ITBI, eu vou recortar aqui com vocês o momento temporal. Quando que o município pode me cobrar? E todo mundo aqui sabe, quem já comprou imóvel, ou se você está ali no dia a dia, que mesmo antes do registro, você é exigido o pagamento da guia antes do registro imobiliário. E aí? O que você sugeriria ao seu cliente? É exatamente isso que eu vou tratar aqui com vocês no dia de hoje. Para quem não me conhece, eu sou a professora Renata Belin, professora dos cursos de pós-graduação da Fundação Getúlio Vargas, da PUC, da USP, entre uma série de outras universidades. Doutora em Finanças e Tributação pela UERJ, autora de vários livros e artigos científicos, também advogada, né, lógico, né, há mais de 20 anos da área contenciosa e consultiva tributária e atualmente ocupa uma das cadeiras do CARF como conselheira dos contribuintes. Então vamos agora ao que interessa. E se você chegou aqui agora, não esqueça de deixar aí, se gostou, achou pelo menos o tema interessante, vai lá, deixe seu like, se inscreva no canal, acione o sininho para notificações de novos vídeos. E afinal de contas, qual seria a melhor estratégia nesse caso? Em que o município, ou melhor, o próprio cartório, na hora do registro, te exige o pagamento da guia antes da própria lavratura da escritura de compra e venda. Qual será a melhor estratégia? Bom, o ITBI, gente, ele está previsto na Constituição, lá no artigo 156, inciso 1º. E o que diz o artigo 156, inciso 1º? Ele vai tratar aqui, vamos ler aqui junto, abram aí a sua Constituição, no artigo 156. Compete aos municípios instituir imposto sobre transmissão e intervivos. É óbvio, né? Aqui a gente não está falando de causa-mortes. Se estivéssemos falando de causa-mortes ou de doação, a gente estaria no tributo a ter devido ao Estado, que é o imposto de transmissão causa-morte e causa-doação. Então, você aqui está na transmissão onerosa entre vivos. Na verdade, não é a qualquer título, né? Diz o artigo 156, ó. Transmissão inter vivos a qualquer título. Não é qualquer título, né? Aqui é ato oneroso e ponto. A qualquer título era antes da alteração da Constituição de 88, quando todo tipo de transmissão da propriedade ficava a cargo do Estado. Após a Constituição de 88, houve uma cisão. O ITBI ficou para o município, o ITD ficou para o Estado. Então, não é mais a qualquer título. Município oneroso, morte e doação, Estado. Então, a gente tem que olhar aqui para a Constituição com uma certa cautela na leitura dos dispositivos. Então, compete aos municípios instituir impostos sobre transmissão inter vivos, a qualquer título, já vimos que não é bem acima, vamos lá, por ato oneroso, all right, de bens imóveis. Então, ITBI não incide sobre bens o quê, gente? Móveis. Então, eu estou falando de transmissão de bens imóvel. Enquanto lá no ITD e no ITBI é qualquer bem ou direito, móvel ou imóvel, e os direitos de crédito, aqui você só fala de um recorte. É só o bem imóvel. Se você vender um automóvel, você não vai pagar ITBI. Mas se você doar um automóvel, vai ter o ITD. Então, que fique claro isso daqui. Nós não estamos falando propriamente de materialidade, eu só estou fazendo um overview aqui antes de entrar no critério temporal, que é o que eu vou conversar com vocês hoje. De bens imóveis por natureza ou a seção física e os direitos reais a eles relativos, então tem uma segunda materialidade aqui. Você vai pagar ITBI quando você transferir de forma onerosa, quando você vender ou permutar ou realizar qualquer atividade independente do nome que envolva o quê? A transmissão onerosa daquela propriedade imobiliária. Você também será contribuinte do ITBI quando? Quando houver a cessão de direitos reais sobre imóveis, desde que ela seja o quê? Onerosa, porque se ela for gratuita, você também não vai dever ITBI, você vai dever o quê? O ITCMD. É outra coisa. E os direitos reais, certos direitos reais de garantia, e a gente vai ver em alguma outra oportunidade
que isso aqui está na Constituição, mas irrelevantemente também não pagaria, mesmo que a Constituição nada tratasse do penhor, da hipoteca e da anticresse, porque nessas hipóteses de direitos reais de garantia nem sequer se fala em transmissão de propriedade. Então, obviamente, não haveria aqui a hipótese de incidência, bem como a cessão de direitos à sua aquisição. Então, você tem aqui 3 materialidades no ITBI. A transferência onerosa de bens imóveis, a transferência onerosa, na verdade, não seria nem a transferência propriamente dita, né? A instituição de direito real a título oneroso e a cessão de direitos também sobre bens imóveis. Em qualquer uma dessas, lembrem e frisem bens imóveis. Transmissão de bens imóveis, cessão de direitos de bens imóveis e instituição de direito real de garantia de bens imóveis. Em qualquer uma das hipóteses, por ato oneroso. Envolve o quê? A contraprestação. Então, você tem aqui a Lei de Normas Gerais, só para recordar, é o artigo 35 ao 42 lá do Código Tributário Nacional, que a sua lei municipal tem que respeitar, sob pena de ilegalidade com o CTN. Então, primeiro, Constituição, depois da Constituição, Código Tributário Nacional, depois do Código Tributário Nacional, você tem que avaliar a lei do seu município. Ok? Então, avaliando todo esse critério, a gente sabe, então, que o critério material da regra de incidência do ITBI é exatamente esse, né? Você tem aqui, tem todas essas características do artigo 35, que é a transmissão da propriedade de bens imóveis, a transmissão dos direitos reais de bens imóveis e a cessão de direitos relativo aos bens imóveis a eles relativos, que é o que diz o artigo 35, logo o artigo 35 você tem que também interpretar ele com um pouquinho de atenção. Lembre que está escrito aqui, o imposto da competência dos estados, está escrito aqui no artigo 35. Mas lembre que o Código Tributário Nacional, ele é de 1966. Naquela época era tudo para o estado, então por isso que o CTN, que até então não foi alterado, mas apesar dele não ter sido alterado, você tem que ler aquilo ali com um pouquinho de atenção. Então, hoje não vai ser tudo para o estado. A gente já viu que doação e causa-morte continua para o estado. Município e TBI, onerosidade apenas de bens imóveis. Então, lembrem que o artigo 35 tem que ser analisado com um pouquinho de cuidado. Para fins do ITBI, recapitulando, transmissão imobiliária, transmissão de direitos reais imobiliário e cessão de direitos de imóveis. Em qualquer caso, a título oneroso. Então, sabendo disso, a gente sabe também, agora entra no que me interessa aqui, que é a questão do critério temporal da regra de incidência do ITBI. Qual é o momento temporal, gente? Primeiro, a gente sabe, já sei qual é a hipótese de incidência. Então, eu quero adquirir o imóvel. Então, se eu quero adquirir um imóvel, você está no caso oneroso, você vai pagar o ITBI. Eu vou pagar esse ITBI para quem? Qual é a lei municipal que você tem que consultar? A lei do imóvel, do lugar onde aquele imóvel que você está adquirindo está. Então, se eu estou adquirindo um imóvel no município do Rio de Janeiro, eu vou ter que olhar a lei do município do Rio de Janeiro. Se eu estou comprando um imóvel no interior de São Paulo, em Piracicaba, você vai ter que olhar a legislação do interior, lá da lei daquele município. Ah, se eu estou comprando no município lá de não sei de onde, no Mato Grosso, você vai olhar a lei do município XPTO lá do Mato Grosso. Então, o local do pagamento do tributo é o local aonde o bem imóvel está localizado. Sem dificuldade aqui. Materialidade a gente já sabe, já sei para quem que eu vou pagar. Agora quando que esse alguém aqui, quando que esse município, aonde o seu imóvel que você está adquirindo está localizado, poderá te cobrar aquele ITBI. E aí, uma coisa muito importante, gente, é a transmissão do bem imóvel. É essa materialidade. Quero transmitir um bem imóvel a título oneroso para alguém. Como eu vou descobrir o conceito de transmissão de propriedade imobiliária? Então, a gente lembra do artigo 110 lá do Código Tributário Nacional, que diz lá que sempre que o texto constitucional utilizar conceitos do direito privado para definir uma competência tributária, o que tem que acontecer? Eu tenho que usar o conceito definido no direito privado. E o direito tributário, ele não pode o quê? Usar um conceito diverso daquele. Então, quando você fala de transmissão de imóveis, a gente busca o quê? O Código Civil. E o Código Civil vigente à Constituição de 88,
que era o Código Civil lá de 16, lá no 530, no seu artigo 530, hoje o atual 1245 do Código Civil de 2002, o que ele fala? Transmite-se entre vivos a propriedade mediante registro do título translativo no registro de imóveis. Então, o que transmite propriedade de bem imóvel é o registro no RGI competente. Então, a partir do momento que eu registrei, a hipótese ocorreu porque eu efetivamente transmiti a título oneroso e a partir deste momento é que deveriam incidir os prazos para que o município viesse a te cobrar aquele ITBI incidente sobre aquela operação. Não estou falando de base de cálculo, estou falando de momento temporal. Base de cálculo fica para outro vídeo, que se vocês acharem pertinente, eu posso comentar também a base de cálculo do ITBI e, consequentemente, do ITCMD. Então, o que pode acontecer, gente? Aí você está adquirindo ali o bem e o cartório vai dizer, cadê a guia do pagamento? Não tem guia, não registro. Por que o cartório faz isso? Alguém sabe por quê? Porque o município quer? Pode ser que tenha um acordo entre eles para pedir. Mas sabe por que ele vai te pedir, gente? Porque o dele está na reta. A gente sabe que o ITBI, o Código Tributário, ele diz que o contribuinte é quem a legislação do município assim definiu. Então, pode ser a escolha, o comprador ou o vendedor. Normalmente, o contribuinte do ITBI acaba sendo quem adquire o bem. É o comprador. Mas o Código Tributário dá alvedria ao município a escolha de quem ele quer definir como contribuinte. Na maioria dos cases, é o comprador. Eu aqui que estou comprando, por exemplo, aquele imóvel. Então, sabendo disso, eu defini no município, a maioria dos municípios é assim, a gente tem mais de 5 mil municípios, então é óbvio que pode ser que tenha um ou outro que defina que é o vendedor, vai saber, né? E aí, vamos imaginar aqui que é regra geral comprador. A lei do município assim estabeleceu e eu já sei para quem que eu vou pagar no município onde aquele bem imóvel está localizado. Só que o município, é muito comum isso acontecer, ele atribui o quê? Responsabilidade tributária a terceiros, vinculados ao fato gerador. Então, muito embora eu, contribuinte, compradora do imóvel, seja contribuinte daquele tributo, desde que ocorram os requisitos da hipótese de incidência, é possível que a lei do município crie a responsabilidade pelo pagamento a quem? É um terceiro vinculado ao fato. O vendedor e, muito provavelmente, o cartório. Então, o que vai acontecer? Pode acontecer que a lei daquele município atribua a responsabilidade pelo pagamento daquele tributo ou ao vendedor e também aos donos de cartório. Ou os dois, de forma solidária. Pega essa. E os dois de forma solidária. E o que é solidariedade? Se alguém não paga, o fisco vai cobrar primeiro de quem? De quem ele quiser. Então, eu tenho o contribuinte, o dono do cartório e o vendedor. Todo mundo aí pode estar na solidariedade. Aí o município percebe que aquele tributo não foi pago. Ele pode cobrar de quem? Se a responsabilidade é solidária? De quem ele quiser. E se é de quem ele quiser, ele vai cobrar primeiro de quem? De quem tem maior capacidade contributiva, perspectiva do pagamento. Que pode não ser o comprador, nem o vendedor. É muito comum que vai normalmente em cima de quem? Do cartório. Então, o cartório, por outro lado, ele está o quê? Ele está se resguardando de uma eventual cobrança daquele tributo, porque ele, ao registrar, e se você não pagar, e se aquela responsabilidade naquele município ela for solidária, normalmente ela vai cobrar de quem? A probabilidade. É claro que pode cobrar de você, mas é muito mais provável que vai em cima de quem? Do cartório. Então, ele quer se resguardar e vai falar, ó, ou apresenta a guia ou eu não registro. E é muito comum que isso aconteça. Inclusive, não é só por isso, não. Isso é um primeiro ponto. Segundo ponto, a legislação do município vai dizer que o momento do pagamento é anterior ao registro de imóvel. Então, o dono do cartório não vai querer botar o dele na reta, porque pode ser que você não pague. E 2, a própria lei do município vai estabelecer que o momento do pagamento é anterior ao registro imobiliário. Aí, o lançamento em regra, nesses casos, é por declaração. Você tem que ir lá declarar que está adquirindo o bem por um valor XPTO. Vai se emitir uma guia de pagamento e você vai pagar.
vai apresentar lá para o dono do cartório e ele registra o seu bem. E está tudo bem assim, se você fez desse jeito. O problema é que tem muitas situações em que isso, às vezes, não é viável, principalmente quando se discute base de cálculo. E é muito comum isso acontecer. Porque, veja bem, gente, por que essa tese, às vezes, ela não é tão falada? Porque se eu sei que o momento do pagamento do tributo é após o registro, ou seja, eu registrei, eu poderia ter prazos para eu pagar. Se eu estou, vamos imaginar que eu tenho dinheiro, e se a lei do município me manda pagar antes? Pagar agora, antes do registro, ou 10 dias depois, faz diferença? Que tese você tem? O momento do pagamento, qual deveria ser? De acordo com o que diz a Constituição, consequentemente, a Lei Civil e o artigo 110 do Código Tributário Nacional. É o registro. Você não registrou ainda, você não deve nada para ninguém ainda. Então, argumento você tem. Mas vale a pena impetrar o mandado de segurança, pegar a tutela antecipada, para você registrar o bem, para daqui a alguns dias você ser cobrado validamente porque o bem foi registrado? Às vezes não faz sentido pagar um advogado, gastar uma grana, se você tem o dinheiro. Já que tem o dinheiro, tem que pagar agora. Depois, faz diferença, paga logo, resolve e não briga com ninguém. Que é o que a maioria faz. Mas pode ser que a guia do seu pagamento venha em valor substancialmente maior do que aquele que de fato você deve. Aí você vai pagar uma guia de 5 mil, se na verdade você deve 1.500, hipoteticamente, só para fazer? Não. R$ 4.500, R$ 3.500 vai fazer diferença. Imagina um empreendimento imobiliário com 500 unidades, sendo que em cada uma unidade entende-se que o valor é 1.000, mas o município está cobrando 3. Você vai pagar, sim, 500 unidades pelo valor que o município quer, faz a conta. Agora ficou complicado, né? Então, quando a situação assim determinar e possibilitar, é possível, sim, o ajuizamento de uma ação, quando o valor for correspondente aqui, né? Quando você tem situações em que vale a pena a briga pela tutela jurisdicional, porque aí eu tenho uma notícia excelente para te dar. Agora, em 2021, antes mesmo, se você buscar na jurisprudência da STF, você vai encontrar zilhão de jurisprudência dizendo que o momento do pagamento do ITBI tem que ser depois do registro, de acordo com o que diz o Código Tributário Nacional, no 110, o conceito de transmissão de propriedade no direito civil. Então, tanto o STF quanto o STJ, você vai ver um zilhão de precedentes dizendo que eu tenho razão. E a probabilidade de você obter a tutela antecipada é quase que 100%. Não vou dizer que é sempre, que tem sempre um outro aí, que às vezes acaba não dando um direito que ele assiste, aí você vai agravar, vai para o tribunal, aquela coisa toda. Mas 99,9% de você obter essa tutela. Só que agora eu vou te dar o segundo argumento, que é muito bom. Porque a gente tem aqui, vou dar o número do agravo em RE, que é o 1294, 1294, 969. 1294, 969, que nesse precedente aqui foi reconhecida a repercussão geral, é um precedente de São Paulo, que é o tema 1124 do Supremo Tribunal Federal. Tema 1124, que foi julgado, ou melhor, que foi publicado o acórdão no dia 19 de fevereiro de 2021. Ou seja, apesar de você ter uma série de jurisprudências naquele sentido, dizendo que só depois do registro que aquele tributo é devido, agora a gente tem uma repercussão geral. Já transpõe julgado, e você tem aqui a tese firmada em fevereiro de 2021, que vai dizer: o fato gerador do ITBI somente ocorre com a efetiva transferência da propriedade imobiliária, que se dá mediante o registro. Então, agora você teve embargo de declaração, não foram providos, então essa tese que está valendo. O fato gerador do ITBI somente ocorre com a efetiva transferência da propriedade imobiliária. Então, antes da transmissão da propriedade, pelo registro, você não pode ser exigido daquele pagamento. Nem o cartório pode te exigir, apesar do dele estar na reta de acordo com a lei do município. Então, se por alguma razão você quer registrar e não pagar, o que você tem que fazer? Judiciário, liminar, olha só esse direito todo que eu tenho, e você ganha. E lembrem, mas você vai falar: mas Renata, agora já tem a repercussão geral, os municípios não vão fazer mais isso.
lê do engano, meus caros. Apesar de existir hoje uma repercussão geral sobre esse assunto, com tese firmada, é muito comum os municípios continuarem fazendo o que sempre fizeram, antes do registro e responsabilidade solidária do dono do cartório. Não mudou. Mas agora a gente tem o artigo 927 do Código de Processo Civil, que ele é bom em parte. E por que o município continua fazendo coisa errada? Porque o 927 ele vai dizer que as decisões da repercussão geral, ela apenas vai vincular quem? O Poder Judiciário. Então, ela não vincula o Legislativo, ela não vincula o administrador, por isso continua cobrando. Mas se você não quer pagar por alguma razão, na hora de pedir a tutela com esse repetitivo, agora é 100%, né, gente? O Poder Judiciário ele é obrigado a respeitar aquela decisão em repercussão geral já definida pelo Supremo Tribunal Federal. E aí você, com a sua liminar debaixo do braço, vai lá para o dono do cartório e vai falar, olha aqui, eu posso registrar, porque é o registro que vai me fazer devedor, e não o pagamento anterior. Então, registra. E aí ele vai ter que registrar, senão ele descumpre uma ordem judicial, que ele não quer fazer isso também. E aí você vai discutir a sua base de cálculo, ou aí, a partir de então, você começa a ter os prazos para o recolhimento, ou você corre o risco de não pagar. Aí as opções são suas, você vai escolher o que você quer e vai orientar o cliente a fazer aquilo que for melhor para ele. Lembre que o risco é sempre do cliente, não é seu. A função do advogado é informar, não é escolher nem optar pelo cliente. Não assuma a responsabilidade. A responsabilidade ela não é sua, a sua é de orientar, é de informar as opções, mas a escolha é dele. É dele quem? Do cliente. Você pode, quanto muito, dizer, sugiro fazer o mais conservador. Mas a opção é sempre do cliente. Nunca se vincule a resultado. Parece óbvio, mas tem gente que acaba fazendo isso inconscientemente ou de forma até ingênua, como eu já tive mentorados, alunos, que infelizmente acabam entrando na enrascada e depois para sair é complicado. Então, fiquem cientes de que a opção é sempre do cliente, quanto muito você opina. Ok? Então, depois desse precedente, você tem aí uma bela chance de ajuizar a sua ação. A probabilidade de você obter a liminar é quase que 100%, né? 100% você nunca vai dizer para ninguém. Então, aqui é 99,999%. E você, debaixo do seu bracinho, com a sua liminar deferida, aí vai lá no cartório e registra e vai discutir o valor da sua base de cálculo ou o que mais você quiser discutir com relação a esse tema. Então é isso, meus caros. Agora a gente tem, então, um tema relativamente simples, como eu falei para vocês, que é o ITBI, transmissão imobiliária. Lembra que é só a transmissão de bens imóveis a título oneroso. Você vai dever ao município aonde o seu imóvel transmitido está localizado. E o momento do pagamento, os prazos que o município deveria constituir dentro da sua legislação deveriam ocorrer após a efetiva transmissão, que é a hipótese, é o momento. O que eu preciso fazer, então? A transferência da propriedade. E o que é transferir a propriedade imobiliária? Quando isso ocorre? E a gente acabou de ver, Código de Processo Civil, Código Civil determina que é o registro imobiliário. E como o 110 do Código Tributário diz que eu tenho que obedecer à legislação privada quando eu tenho conceitos na Constituição que me remetem a conceitos do direito privado, eu não posso mudar esse momento. Então, o momento é a transmissão, é o registro, não podendo ser cobrado em momento anterior, assim como já foi decidido em caráter de repercussão geral agora, em fevereiro de 2021. Então, aí você tem condições de informar o seu cliente ou de sugerir impetrar uma medida adequada para obter liminar e garantir que ele realize o registro sem o pagamento do tributo. É claro que a conta chega, ele só não vai precisar pagar ali, naquele momento. O que ganha, releva o quê? Possibilidades para você discutir ali, normalmente, a base de cálculo do tributo e ver com que aquele bem já esteja na sua propriedade e que você não tenha que pagar um valor que você não concorda. Você discute e lá no final você paga o valor que se chegou à conclusão que era o devido. E antes disso você já adquiriu a propriedade, já está bem, não perdeu a venda e todo mundo fica feliz. Então, são essas as sugestões que eu tenho aqui para você no dia de hoje. E até, então, o próximo vídeo.